Fala pessoal, beleza? Esse aqui é um vídeo rápido só para explicar algumas tags que a gente tem a mais no HTML, né? Eu não vou estar muito programando com vocês nessa aula, mas eu quero mostrar um pouco do poder do arsenal que a gente tem no HTML, né? De conteúdo, de tags, né? Então aqui a gente mexeu naquele arquivo sobre, né? Só para mostrar para vocês algumas modificações que eu fiz. Primeiro, eu importei aquele nosso arquivo CSS da página index, tá vendo, ó? Fiz a importação aqui, ó, com link, real style sheet, né, tipo de arquivo CSS, e aqui eu coloquei onde que está o meu arquivo CSS, ok? Aqui é a estrutura básica de HTML, né, se vocês não sabem, é bem tranquilo, ó, no VS Code você colocou HTML e seleciona o 5, ele já te dá a estrutura básica aqui com head, com body, né, onde vai ser o conteúdo, então é bem legalzinho, né, pessoal? Então basicamente isso, né? A gente viu esses conceitos, mas voltando aqui, a gente viu que tem a tag H1. A tag H1 é responsável por textos maiores, né? A gente tem de H1 até H6, que vai ficando menor, muito usado para título. HR, que é esse traçado aqui, como vocês podem ver. O P é de parágrafo. E pessoal, nota uma coisa, sempre no HTML você tem que abrir e fechar, né? A maior parte das tags é assim, por exemplo, eu quero um parágrafo para o meu site, né? Então abre P e a gente usa a mesma tag, só que com a barrinha sinalizando fechando, ok? Um pouco da nossa estrutura é assim. O BR vem do inglês, quer dizer break, né? Então significa que a gente quer dar uma quebra de linha, né? Uma quebra. E a tag I é para escrever em itálico aqui, como vocês podem ver. A tag U quer dizer de underline, seria o sublinhado, desse jeito aqui, ó. Seria o underline, né? A tag B é o negrito, ok? Tem outro jeito de fazer isso também, que é escrevendo strong, que não é na mesma, né? Que seria a mesma coisa. Strong quer dizer forte, né? Seria a mesma coisa, mas eu tenho o costume de usar o B, de bold, né? É o negrito. BR, aqui é só umas quebras de linha que eu coloquei. É muito utilizado agora para a parte de formulário. A gente tem essas tags que é o input, tá vendo? E no input, meu povo, é o seguinte. Aqui vocês vão ter o input, né? E no input vocês têm que ter um label, por exemplo, com etiqueta que pode ser utilizada, e depois o input, né? As estruturas do input são sempre as mesmas, como vocês podem ver, pessoal. O que vai mudar é o tipo de campo, né? Primeiro a gente tem do tipo texto, que é esse primeiro. Depois a gente tem do tipo e-mail, né? Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal, rapidinho. Vou testar uma coisa. Só um minutinho. Opa, desculpa. Só vou testar uma coisa. Tá, beleza. Então, pessoal, ó, voltando. O tipo e-mail, ele vai validar se tem aquele @gmail.com, por exemplo, quando você envia alguma coisa. O tipo date é para você colocar uma data, como aqui, ó. O tipo password vem de senha, né? Então é pra gente colocar uma senha. Se a gente colocar qualquer coisa, ó, vem campo de senha. O tipo de checkbox é pra gente usar um checkbox, entende? Checkbox é pra gente marcar várias opções até. E aí você tem a opção de sim ou não, né? Tipo, que é o tipo radio também, né? Você também tem o tipo... Opa, peraí. Tá. A gente também tem aqui o tipo de... A gente também tem alguns tipos também, né? Por exemplo, esse tipo aqui que é o button, né? Button é pra gente ter um botão. E o input type submit, geralmente submit é para você enviar um formulário quando a gente faz o back-end, né? A gente tem outras tags também como o pré-code, desculpa, a tag pré, aliás. A diferença é que como você formatar aqui, ele vai deixar o texto ali, como vocês podem ver, ó. Se a gente dá uma tabulação, qualquer coisa, ele vai respeitar, entende? Bem interessante, isso daqui é uma coisa nova para mim até. E beleza, pessoal. Aí vocês também tem, ignorem essa div aqui, tá? Por enquanto não vem ao caso. Mas a gente também tem a estrutura de tabela, pessoal. A estrutura de tabela, como que a gente faz? A gente tem a table aqui, né? Ó, a gente abriu tabela. O TR seria o que? Seria nossas linhas, ok? Linhas seria table row, mais ou menos, né? Table row de linha. Então a gente tem
a linha. Então o que tem na primeira linha? Tem nome, idade, profissão, né? Ó, nome, idade, profissão. E pessoal, a gente também tem os TDs. Os TDs seriam nossas colunas. Então a gente tem a coluna nome, idade, profissão. Tá vendo? Ó, nome, idade, profissão. E assim por diante. A gente tem uma segunda linha que tem a coluna TED 22 estudante, ok? E a gente tem uma terceira linha que tem as colunas Ralph 26 e designer, tá vendo? E assim a gente começa a estruturar nossa tabela. Aqui eu coloquei um border 2 para fazer uma borda e coloquei uma classe tabela. Essa classe tabela eu estilizei aonde? Eu estilizei lá no nosso arquivo estilo.css, que é aqui, ó, ponto tabela. O que eu fiz aqui, ó? Eu chamei a classe tabela, ok? De uma line center, alinhei ela no centro, né? Esse aqui eu acredito que nem precisa. Text align center para alinhar o texto da tabela no centro. Escolhi um background color. Background color vem do inglês, quer dizer a cor de fundo, né? Escolhi aqui um violeta, né? Por exemplo. Utilizei um font family para a gente alterar a fonte. Coloquei um Courier, né? Mas vocês podem estar utilizando a que vocês quiserem. Se vocês apertarem Ctrl espaço, ele vai dar várias sugestões. E aqui o color seria a cor da letra, a cor da fonte, que eu escolhi branco. E aqui, galera, a gente mexeu um pouco com a animação também. Eu utilizei a mesma coisa, só que eu coloquei o seguinte, ó. Eu selecionei a classe tabela, selecionei o TR, que é a linha, e selecionei a coluna, que é o TD, né? Então a gente está falando de cada item específico desse daqui, ó. E eu utilizei a função hover, que é quando a gente passar em cima. Então se a gente passou o mouse em cima, fez o hover, ele vai fazer alguma coisa, alguma ação. No caso, eu coloquei um font size de 20 pixels, ou seja, size de tamanho, o tamanho da fonte, o tamanho da letra para 20 pixels. Então ele dá essa aumentada aqui, ó. Coloquei uma cor diferente também da cor da letra, que eu coloquei aqua, né, esse azulzinho, ó, como vocês podem ver. E coloquei, isso daqui não precisa, pessoal, ignore. É basicamente isso, só para mostrar o que um pouco do arsenal que a gente tem aqui do HTML, né, ó. E a aula basicamente de hoje seria isso, ok? O vídeo é esse e até mais. Tchau, tchau!